terceira e última parte do consultório. Tempo agora para ouvirmos as dúvidas do público do programa. Se não ligou ainda pode ligar 225-083-204. Recordo que temos connosco o Dr. Pedro Brás da Clínica da Mente. Vamos passar sem mais demoras a cumprimentar o nosso primeiro telespectador a entrar em linha esta tarde. Boa tarde, José Soares, do Porto. Boa tarde. Boa tarde, minha grande amiga Rafaela. Olá, José. Eu já sei quem é. É o campeão. É o campeão José Soares. Muito bem. Ex-boxer do Futebol Clube do Porto, certo? É verdade. Muito bem. Então, e hoje liga-nos porquê, José? Hoje estou a ligar porque... boa tarde aí já, e um grande abraço bem apertado para o Dr. Pedro Brás. Olá, boa tarde, José. É, porque ele encheu as medidas. É um grande médico que encheu as medidas. Fiquei aqui radiante com ele. Ficou satisfeito, não é? É então, verdade. E despertou-lhe alguma assim questão, alguma dúvida? Era sim, que era para depois eu vou explicar e o doutor, se o doutor Pedro, se me puder dar uma dica, agradeço. Com todo prazer. Muito bem. Então diga, José. É o seguinte, Rafaela, eu tenho ansiedade, não é? E bastante Sim. ansiedade. Desde que acabei a modalidade, tenho muita ansiedade. Sim. E de maneira que eu queria dizer ao doutor Pedro que eu estou a tomar... Pronto, depois estou a tomar o omeprazol e depois tomo a cevada, café não, que me faz mal, dá-me nervos, e tomo a minha cevadinha com pão e depois a seguir tomo um escitalopram e meio ancilor. E depois só tomo um ancilor de tarde e outro à noite e um ketapina. E não gostaria de saber, gostaria que o doutor me dissesse porque é que eu volta e meia ando de diarreia, porque sinto-me nervoso, ataca-me, dá-me nervos, ando de diarreia, pá, tenho que andar sempre a tomar o Prolif e o dos fatal e tal, mas só que por vezes o meu medo é que quando sinto-me mal e nervoso, é que vem aquela dor ao peito. Uma dor não, é uma dor sensação desagradável. Tá, mas ataca-me muito a cabeça, não me dói a cabeça nem nada, é só mesmo nervos. E depois é engraçado que chega às 4 da tarde, 4h30, o Zé já é outro, já era capaz de fazer para aí 4 ou 5 combates. Portanto, tem estes sintomas mais até ao início da tarde, é isso, José? Sim, sim. Depois fica melhor. O José, convém também, para o Dr. Pedro poder ajudá-lo da melhor forma, convém aqui dizer que o José às vezes liga também, quando está cá o Dr. Ricardo Veloso, não é? É verdade. Ao nível da gastroenterologia, ou seja, isto são sintomas que estão, na opinião do José, interligados, não é? A ansiedade, depois é uma bola de neve. É. Então vamos ouvir a opinião... Esses comprimidos, Rafaela, dá-me isso. Muito bem. Vamos ouvir a opinião do Dr. Pedro Brás sobre a sua situação. Agradeço. Muito bem, José. Bom, o que é importante percebermos é que se tem ansiedade, precisamos depois, era importante fazer uma consulta com psicoterapia para se perceber porque é que tem ansiedade. Quais são os medos que tem, porque é que tem esses medos e de alguma forma, e não é só de agora, desde sempre. Porque penso muito nas coisas, vivo sozinho. Pronto, mas é isso tudo, ou seja, para fazer um tratamento, nós, psicoterapeutas, temos que perceber o que é que pensa, porque é que tem estas preocupações todas, como é que foi o seu passado e as vivências que teve, para que agora o consigamos perceber exatamente quais são os seus medos. A psicoterapia depois poderá ajudá-lo a ultrapassar esses medos, bloqueando aquilo... Eu queria, mas o meu psiquiatra nunca me manda... O problema é que a psiquiatria, quando olha para alguém que está a sofrer, você diz assim na psiquiatra, eu tenho muita ansiedade e tenho diarreias. O que é que eles fazem? Dão alguns medicamentos para baixar a pressão física da ansiedade para tentar melhorar. Mas não resolve o problema. A ansiedade não é um problema do seu cérebro. A ansiedade são os medos que ao longo da vida nós não vamos conseguindo gerir. Bom, então, se bem que toma a medicação para minimizar os sintomas desagradáveis que tem, na verdade, para trabalhar esses sintomas, tem que fazer psicoterapia. Na psicoterapia, o psicoterapeuta vai-lhe perguntar
como é que foi a sua vida, de que é que tem medo, de quais são as preocupações que tem, porquê é que tem essas preocupações e vai ajudá-lo a ultrapassar essas questões. E só assim se consegue resolver de facto. Agora, há outro pormenor muito importante que você lançou, que é a questão das diarreias. Há um conjunto de fenómenos. A ansiedade, o que é? A ansiedade é um estado físico. Quando nós sentimos ansiedade, sentimos o nosso corpo a vibrar com tanta energia. O problema é que a energia a mais e nos perturba. Mas às vezes, esta energia faz o quê? Faz algumas situações que nos prejudicam ainda muito mais. As diarreias, o corar, o tremer, o suar. Há pessoas que suam muito quando estão ansiosas, outras que tremem muito quando estão ansiosas, outras têm diarreias. Eu tremo agora. O que é que acontece? É quando nós estamos ansiosos e temos estes sintomas, mais ansiedade se gera. Porquê? Porque se eu estou agora na televisão e começar a tremer, a vergonha que eu tenho de estar a tremer é tanta que me faz sentir mais medo, mais ansiedade e mais tremo. As pessoas que têm diarreias, só pelo facto de saberem que muitas vezes não têm uma casa de banho perto, não conseguem sair da circunstância onde estão, ficam com mais ansiedade. Ora, mas mais ansiedade, mais diarreias provoca. E é um ciclo que as pessoas muitas vezes, que quase nunca se consegue sair sozinho. Ou seja, o que eu quero dizer é que há sintomas físicos, incluindo as diarreias, que provocam mais ansiedade e criamos um ciclo. A psicoterapia pode ajudar. E depois dá-me medo, não é? Claro, ganha medo de entrar no autocarro, muitas vezes, não sei se é o seu caso. Não tenho medo nem de avião, nem nada. Mas há pessoas que só de pensar que vão entrar no autocarro e que depois não conseguem sair quando quiserem, ter uma casa de banho, ficam muito ansiosas e criam um estado de ansiedade tremendo. Se eu estiver à espera de um autocarro ou assim, isso já desespero. Por causa dessa circunstância, percebe? Portanto, qual é a mensagem que eu lhe quero dar? Tem que fazer o seu processo de mudança dos seus pensamentos, da mudança dos seus medos, das suas crenças. Se me der licença, claro. Eu todos os dias, 2 horas por dia, 2 horas, 2h30, vou dar uma caminhada. Isso é muito bom. E estou em casa, é logo música. Ponho a música quase no máximo, até danço e tudo. Bom, só para poder distrair. Já é uma coisa boa. São boas estratégias, são boas estratégias. Agora, gostaria que o doutor me dissesse, poderei pedir ao meu psiquiatra para me mandar a um psicoterapeuta? Sim, pois é isso que deve pedir. Se não pedir ao psiquiatra, peça ao próprio psicoterapeuta ou ao médico de família. Percebe? É qualquer pessoa. Para ir ao psicoterapeuta não tem que ser por... posso pedir ao meu médico de família? Sim, e pode ir diretamente também, Pronto, José. ou seja, o sistema público em termos da psicologia está muito mal servido, lamentavelmente. A saúde pública investe muito pouco na saúde mental. Investe mais nos medicamentos do que nos psicólogos e psicoterapeutas, é verdade. Mas pronto, na ausência de possibilidades económicas para se dirigir a um psicólogo privado... Não tenho, doutor. Pronto, mas tem que ir ao médico do centro de saúde, ao psiquiatra também. Agora, não ir fazer psicoterapia ou falar com um psicólogo não tem que ser por prescrição de psiquiatra. Exatamente. Se tem consultas frequentes com o psiquiatra, fala, olha, eu precisava de ir a um psicólogo, gostava de resolver os meus medos por via psicológica. Pronto, e ele certamente indicará e encaminhará para serviços competentes. Muito bem, portanto, desejamos as melhoras do José, que nos liga várias vezes. Agradecer mais uma vez a sua participação. Vamos agora cumprimentar António Pinto, de Oliveira das Meias. Boa tarde. Boa tarde. António, liga-nos porquê? Pronto, é assim, eu sou doente oncológico. Eu, em 2014 teve linfomas, cancro maligno no sangue. Sim. E então, pronto, cheguei lá ao IPO, já me disseram-me que já não havia nada a fazer. Então, foi para o Champalimau, para Lisboa. Sim. E lá sim, disseram-me que sim, que havia tratamento, pronto, explicaram tudo ao Porto, o que tinha a fazer, e assim, e essas confusões todas, ora bem, fizeram muito mal, pá, custou-me a parar de trabalhar, custou-me o problema do câncer e pronto. E agora, o ano passado, eu andei a ser acompanhado lá com o psicólogo e os psiquiatras lá no IPO. No final, pronto, disseram à minha esposa que o diretor de lá, o psiquiatra, eu não sei se posso falar nomes,
Sim, mas não vale a pena. Não, Sim, não é vale a pena. importante, mas... Pronto, disseram que queriam-me internar lá no Magalhães Lemos. E eu disse, Sr. doutor, eu não sou tolo. Ele Mas o que disse, é que sentia nessa altura? pronto, o que é que sentia, Sr. doutor? Era assim, andava com ideias, no suicídio, dava-me, eu caía, eu perdia-me, eu não sabia o que dizia. Sabe que às vezes esses sintomas também são provocados pelos efeitos secundários da medicação que se toma. Pois, às vezes isso também no final, acontece. eu sou o que sim. O António é um homem muito novo, não é? Tem 61 anos. 61 anos, portanto... mas parei com 56, vá lá. E como é que está agora a sua questão oncológica? Está Pronto, estabilizada? A questão oncológica, eu ainda fui agora lá no dia 25 ao IPO. Para já os valores estão normais. Ok. Ainda estou a ser acompanhado e tal. Agora, o ano passado, depois o doutor, o psiquiatra, encaminhou-me aqui para a área, para a zona de onde eu moro. Sim. Até onde andei a fazer. Foi consultado várias vezes na psiquiatria e cheguei a andar eu a pagar consultas. Depois então encaminhar-me para o Hospital de São João da Madeira. Fiz 24 sessões todos os dias à cabeça. Vinha a ambulância buscar-me às 7 da manhã. E o que é que fez? Foi com um psicólogo, um psicoterapeuta? Não. Sim, andei no psicólogo e era um tratamento. Pronto. E melhorou, ajudou? Melhorei um bocado, mas a médica de família hoje perguntou-me como é que eu estava. Eu disse, Sr. doutor, estou muito melhor, mas de vez em quando ainda me dá essas coisas. Eu ao virar-me e assim, dá-me essas coisas que também parece que é as vertigens. As tonturas. Tonturas. E entra em pânico quando sente isso, não? Sim, vá lá, é isso. Parece que vou morrer, parece que ando no fundo do mar. Sabe que às vezes nós com efeito secundário da medicação por um lado, o nosso estado emocional, como você passou uma situação muito difícil de aguentar. E a ansiedade Gera-se estes ataques de pânico. E num ataque de pânico começamos a ter medos dos sinais. Medo de estar tonto, medo de não estar bem, medo de ter a doença ou de estar pior. Pois. E estes ataques de pânico podem ser horríveis, são horríveis para o nosso bem-estar de facto. Mas muito, doutor, muito. Mas sabe que a psicoterapia é a única solução para os ataques de pânico. Psicoterapia. A psicoterapia. Qual é a diferença entre a psicologia e a psicoterapia? É que a psicologia acompanha as pessoas, ajuda as pessoas a ultrapassar as experiências, a dar outra perspectiva sobre a vida, ajuda as pessoas nesse sentido. Mas às vezes a psicoterapia é preciso psicoterapia. A psicoterapia é muito mais interventiva. Não é? É como há bocado estava a falar, é que a psicoterapia, no caso dos ataques de pânico, não precisamos de conversar muito com as pessoas, o que precisamos é quase que fazermos cirurgias psicológicas para as pessoas deixarem de ter medo de algumas circunstâncias, e às vezes são medos que nós não compreendemos, que nós não controlamos. Pronto, e nisso a psicoterapia é mais o que acontece comigo, Portanto, aqui está indicado, na sua opinião, não é? A psicoterapia, não é? Passou por um mau momento, momentos de grandes angústias, como é normal nestas patologias, não é? A desesperança da vida é algo muito difícil de suportar, felizmente agora está estabilizado, mas às vezes os efeitos da medicação, algumas dificuldades em gestão emocional, cai-se nos ataques de pânico e nestes ataques de angústia, que já falamos também, e quando se chega a este extremo psicológico, só mesmo com intervenção psicoterapêutica muito mais focada para conseguir as pessoas ultrapassar isso. A medicação e o internamento, e é importante agora falarmos disto, que falou do internamento. Às vezes o internamento é preciso e é necessário. Porquê? O sofrimento é tal, a ideação suicida é tal, que se não for feita uma intervenção psicoterapêutica muito rápida e urgente, e às vezes as pessoas não têm acesso a isso, enfim, devem-se permitir ser internadas. Porquê? Porque há pessoas que, para parar aquele bloqueio, aquele estado psicológico tão feroz... É uma emergência médica. Emergência, tem que se quebrar, tem que ser internado. Não é, não é o ser tolo ou não ser tolo, não é como às vezes dizia tem que ser. o António, não é? Às vezes tem que se quebrar aquele estado, aqueles pensamentos de suicidas, aqueles estados tão aflitivos com o internamento. O internamento nunca é muito simpático, mas enfim... Enquanto não há uma intervenção psicoterapêutica, as pessoas em aflição, sim, devem aceder a ser... É o necessário. António, desejamos-lhe as melhoras, portanto tem indicação então para a especialidade e nós vamos cumprimentar agora, mais longe um pouco de nós, do Funchal, Maria Veiga. Boa tarde. Boa
tarde. Maria, antes de começarmos a conversar, pedia-lhe que desligasse o volume do televisor. Está bem. E fala só pelo telefone, está bem? Ouve e bem, fala só pelo obrigada. telefone, ainda que possa ter a imagem a funcionar. Sim, sim. Maria, qual é a sua questão? A minha questão é sobre estas fobias e estes medos que eu tenho. Então, e Maria. a medicação que eu estou a tomar, queria saber a opinião do Dr. Pedro. Diga, por favor. Tem medos de quê, Dona Maria? Quais são os medos, as circunstâncias que teme mais ou que sente mais medos? Dr. Pedro, muito prazer, muito gosto em ouvi-lo. Também. Olha, Maria, já percebemos aqui que está um bocadinho nervosa. Estou. Está bem? É normal. Vamos respirar fundo. Está bem? Nós esperamos por si. Dr. Pedro, e queria que viesse para a Madeira para me procurar. Olha, Maria, Pronto, mas há sempre, vamos respirar fundo soluções. e aproveita então a oportunidade de falar aqui, em direto, com o Dr. Pedro. Vai explicar com calma e direitinho aquilo que a preocupa. Dona Maria, digo-lhe também que eu vou pedir depois à produção que me dê o seu número, o seu contacto telefónico e no fim deste programa, depois eu entro em contacto consigo e conversamos um bocadinho com mais disponibilidade. Tá Agora bom, podemos Dr. conversar Pedro. agora um bocadinho, mas não se preocupe, que depois eu falo consigo em particular para percebermos como é que podemos ajudar melhor. Dr. Pedro, é assim, eu estou a tomar... Sim, Maria. Dr. Pedro, eu estou Diga, a diga. tomar o Catiapena, o Escitalopram e o Dialsepam. É uma medicação muito forte. E de que é que tem... Só que eu acordo de manhã sempre a tremer. E já estou assim há 30 e tal anos. Quantos anos tem agora, Maria? Maria, a Maria... Não seja para que médica que eu vou, tenho andado tanto lado, doutora. Maria, E respira um ninguém bocadinho me enquanto cura. isso. Tem 69 anos. Portanto, a Maria é muito nova. E comecei aos 35. E estes tremuras depois vão aliviando durante o dia? Como é que costuma ser? Como é que é o seu dia em termos com esta ansiedade? É assim, doutor, eu... Estou, doutora? Sim, estou a ouvir. Diga, por favor. Doutora, é assim, eu fui à praia, senti-me mal lá, entrei em pânico. E a partir daí... eu comecei a andar de médico para médico e ninguém me resolveu o problema. Só que agora eu estou muito debilitada porque eu só quero ficar na cama e apanhei um problema aqui na coluna. Mas, Maria, de que é que tem medo? Quando teve esse ataque na praia, quando estava esse ataque de pânico na praia... Eu estava na praia e ficou com medo eu senti-me mal, ia desmaiando e eu tenho pânico de desmaiar. Ok. E está sempre com essas sensações. A medicação de que falávamos, para quem não saiba, não é? Para quem não saiba o nome dos medicamentos, é exatamente para quê? Para quê? Ninguém me acredita, doutora, é porque a minha família... Mas nós acreditamos, Maria. Nós aqui acreditamos em tudo o que está a dizer. Diz-me que eu nem que faço nada por mim, que isto é da minha Infelizmente, esse é que é o cabeça. grande problema, é as pessoas sentirem que não são compreendidas e as pessoas, os familiares... Porque às vezes, eu, quando estou na consulta com as pessoas, elas dizem assim, sabe, doutor, ninguém me compreende. Eu digo, É verdade, doutora. ninguém me compreende, nem as pessoas que sofrem compreendem, se compreendem a si próprias. Brigam comigo, que não quer fazer nada por mim, que eu só quero estar na cama. E esta medicação... Pois, também torna mais eu apática. fico muito voltada, sem forças, sem Esta medicação é para forças. ataques de pânico? É para fobia? Na verdade, não há Doutora, medicações eu tenho para medo ataques de de andar pânico, sozinha, nem... é para os sintomas. sozinha. Há 3 tipos de medicação normal, que é os antipsicóticos, os antidepressivos e os ansiolíticos. E os médicos fazem cocktails com este tipo de medicação para tentar ver qual é a medicação com que a pessoa fica mais estável. De facto, não é dá-se antidepressivos a pessoas ansiosas, dá-se ansiolíticos a pessoas depressivas, enfim. E quando as pessoas não estão a reagir a nenhuma delas, dão-lhe os antipsicóticos. O antipsicótico é indicado para pessoas com esquizofrenias, doenças graves neurológicas aí, sim, e que entorpece demasiado as pessoas.
Mas, é o que eu estava a dizer há bocado, eu sou contra a medicação? Sim, na perspectiva, na medida em que, na ausência de melhor tratamento. Em alguns casos, não é? A Dona Maria sofre dos ataques de pânico e de uma perturbação que é horrível, que é o medo... Sou doutora, e começa a transpirar e começa a tremer, e parece que dá-me aquela sensação de desmaio. Isso. E eu tenho medo de ficar sozinha em casa e não vou dar um passeio. E essa não vou à sensação de praia, desmaio... E não saio. E essa sensação de desmaio depois é produzida também pela ansiedade. É um ciclo. Pois percebe? é, doutor, e não sei o que fazer, já não sei para onde é que faço. A Maria nunca tentou psicoterapia, só esteve Não. na psiquiatria, é isso? É a psiquiatria, não sei se o doutor conhece, é o doutor Luís Filipe. Não conheço. Não Pronto, conheço. mas E fui aqui ao meu médico de medicina interna, doutor, isto por incrível que pareça, sabe o que é que ele me respondeu? Que não tinha nada, que fosse tratar era da cabeça. ele falou de uma forma muito rude. Mas de facto o que ele queria dizer era... Paguei a minha consulta e vim para casa a chorar. Dona Maria, esse médico foi rude na forma como falou, mas o que ele quis dizer era que em termos neurológicos, físicos, do seu cérebro, está tudo bem consigo. O que não estava bem é a parte das suas emoções. Pronto, e quando ele disse da sua cabeça, o problema é que as pessoas, quando ouvem isto, acham que os médicos estão a desrespeitar ou a desvalorizar o que sofrem. Não, na verdade, Era o que nós falávamos há pouco, este problema não da é? Ana Maria é um problema dos ataques de pânico, é um problema do foro psicológico e tem que ser resolvido com psicoterapia. Há muitas pessoas que sofrem com este medo de sentir-se mal, medo de sentir tonturas. A Dona Maria estava-me a dizer que estava na praia e sentiu uma tontura, que é normal. Muitas vezes nós sentimos esta tontura, esta vertigem. Só que às vezes, quando sentimos isso, assustamos-nos tanto e não conseguimos controlar os nossos medos e entramos em pânico. O pânico é uma sensação de quase morte, porque sentimos uma ansiedade, com uma espiral de ansiedade tão grande, que as pessoas que estão a viver aquele momento de pânico acreditam que estão a morrer. E o medo é tão grande em morrer que se instala um trauma na nossa mente. E sempre que acontecem os mesmos estímulos, este trauma bloqueia-nos por completo. E o que a Dona Maria estava a dizer é que, há 30 anos atrás, por ter estado na praia e quando sentiu aquela tontura, ter entrado em pânico com essa tontura, sempre que agora tem as sensações de tontura, entra em pânico. Portanto, há aqui um bloqueio que tem que se desbloquear, está bem, Maria? E todos os problemas têm solução. Portanto, já sabe, o Dr. Pedro também vai entrar em contacto Eu vou consigo ligar com a Dona Maria, e vamos arranjar aqui uma solução. Desejamos-lhe as melhoras. Cumprimentar agora da Terceira e agora vamos da Madeira para os Açores. Cumprimentamos José Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. José, é um ex-combatente, certo, José? É, sim, senhora. Então liga-nos porquê hoje? Ora, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Brás, Por favor. Sim. que é o seguinte, ou seja, eu sou fumador há 51 anos e já tive problemas de saúde com o tabagismo. Pois. E está muito difícil deixar o tabaco. Eu não sei o que é que devo fazer. Eu já expliquei, já fui um psiquiatra há 2 anos sobre este assunto, só por causa do tabaco. E acontece que com o stress de guerra, se eu deixar de fumar, isso é cada vez pior, ou seja... Pois. Está a usar o tabaco como um ansiolítico, não é? Diga. Está a usar o tabaco para baixar a ansiedade dos traumas de guerra e do stress de guerra. Isso, não é? eu já expliquei isso a um doutor aqui da Ilha Terceira. Vou falar aqui dos Açores da Ilha Terceira. Muito bem. E expliquei o que era. Disse, doutor, eu já tive problemas com o tabagismo, ou seja, tive há 2 anos o pulmão direito com 2 massas e muito negro. Ou seja, eu estava a fumar 2 maços de tabaco por dia, são 40 cigarros. Pois. E quando fui à urgência a fazer o raio-x, estava com grandes dificuldades para respirar, tive que levar o oxigênio. E acontece que... E depois a médica estava de serviço, mandou fazer o raio-x e disse, olha, você tem que parar, que isto pode passar a câncer. Ou seja, depois... E mesmo assim não conseguiu baixar ou diminuir? Doutor, eu vou explicar. Ou seja, isto foi o seguinte. Depois comecei a fazer tratamento 3 meses com comprimidos para desaparecer as manchas de pulmão e para o pulmão ficar mais claro. Passei a reduzir, ou seja, eu fumava 2 maços, passei a fumar 1 maço e depois de 1 maço passei 1 maço, está agora para dia e meio. Mas mesmo assim está muito difícil deixar o tabaco. Julgo eu, no meio de entender,
que isto será por causa do stress de guerra, porque eu disse mesmo, eu não posso deixar de um momento para o outro, porque quando fumo sinto um alívio no cérebro. Ou seja, o cérebro está habituado a nicotina, é isso? É verdade, é verdade. Mas olha, em relação a esse stress de guerra, ainda sente as dificuldades nos pesadelos noturnos, sente impulsividade, sente alguma perturbação ainda da sua ansiedade por causa desses tempos da guerra? Não? Associa algum... Eu fiz um tratamento há muitos anos, ou seja, eu tinha... Sim. José? Já estou, sim, estou. Diga. Tem algum sintoma do stress de guerra ainda? Tem, mas pouca coisa. Uma coisa que eu estou a achar estranha, que eu queria fazer ao doutor esta pergunta, que nunca me aconteceu, ou seja, eu já estou ali há 48 anos, e tenho tido uns sonhos de morte. Isso é que uma coisa que eu tenho medo da morte. E às vezes, isso é uma coisa que não me aconteceu, ou seja, nunca me aconteceu ali há muitos anos atrás. Okay. E eu às vezes nunca tive isso no meu cérebro e acordo a pensar, cá será o dia que eu vou morrer, e fico assim assustado. O que será que está a passar ao doutor? Mas está-me a dizer é que tem pensamentos de que... Medo da morte. Tem medo da morte. Isso. Mas medo da morte, que é ter uma doença, de morrer assim subitamente? Isso é, doutor, isso é. Ter doença? Eu nunca pensei nisso, doutor. Mas, ou seja, há quase um mês que eu... insônia. Em sonhos. Em sonhos. Mas sonha que está a morrer, é? Sonha que está a morrer. Isso. Por que será que isto está a acontecer, doutor? Nunca me aconteceu isto. Mas de alguma forma está a ter algum receio na sua saúde, que não está bem? Eu tenho. Tem tido essas preocupações? Eu vou explicar ao doutor, eu estou com um princípio que anda no intestino. Pois. Será que é por causa disso, doutor? Claro que sim. Quando nós temos uma doença assim mais grave, vai correr tudo bem. Mas quando temos uma doença mais grave, que há uma probabilidade de a coisa do tratamento, enfim, ser mais difícil, as nossas preocupações aparecem e a nossa vida é a nossa maior preocupação. Claro que quando estamos a dormir, nós estamos sempre a processar as nossas emoções e sai este medo. Doutor, então o mal vem a... porque isto é assim, eu há pouco tempo que eu descobri essa doença, que eu fui... Diga. Sim, diga, fala. Posso falar? Pode. Eu fiz uma colonoscopia agora em junho deste ano, mas antes disso eu fiz o rasteiro ou cola do intestino. E quando fui fazer a colonoscopia, a médica detectou um pequeno tumor no colo do intestino. Estou a fazer tratamento. Pois. E isso causa preocupação agora, não é? José, vamos ter que nos despedir de si, porque estamos mesmo no limite de qualquer das formas. Mais uma vez, será a psicoterapia também aqui e a psicologia para entender aqui o que é que se pode fazer, não é? Temos os traumas de guerra por um lado, o vício do tabaco por outro, que deve ser eliminado, e esta questão agora que está a preocupar, mas é muito mais reativa. Esta questão da morte agora, por causa deste problema oncológico, tem uma justificação compreensível. Muito bem. Sim. José, desejamos-lhe as melhoras, que corra tudo o melhor possível. Desejar também um bom fim de semana ao Dr. Pedro Brás e Obrigado. Que regresse em breve. Igualmente. Nós despedimos. Bom fim de semana. Segunda-feira cá estamos às 15h30 para mais um consultório. Bom fim de semana.